Na metade dos anos 90, a Ferrari tinha todo um plano de renascimento após anos de resultados medianos. Após contratar Michael Schumacher, a equipe italiana esperava conquistar diversos títulos com piloto e equipe, mas os planos acabaram interrompidos por Damon Hill e Jacques Villeneuve. Quando uma mudança de regras entrou em vigor e o desempenho da Williams caiu, o mundo da Fórmula 1 viu a ascensão de outro piloto, Mika Häkkinen. Mika Pauli Häkkinen nasceu em 28 de setembro de 1968, na cidade de Helsinki-Malaiskunta, na Finlândia. Filho de um operador de rádio e de uma secretária, o jovem finlandês não tinha raízes no automobilismo. Aos 5 anos, o seu pai Harry inicialmente alugou um kart para que ele pudesse andar perto de casa. Ao ver que o garoto gostava da atividade, Harry comprou um kart usado para o filho e não era qualquer um. O kart havia pertencido a nada mais nada menos que Henri Toivonen, futuro piloto sensação do rally, um ícone do Grupo B que já apareceu aqui no canal. Criando cada vez mais gosto pelo esporte, o jovem piloto venceu em campeonatos regionais de kart e permaneceu competindo neles e em campeonatos de outros países nos anos seguintes. Em 1987, o finlandês decidiu dar um passo além e comprou um Reinhardt Fórmula Ford 1600 do também finlandês J.J. Leto. Correndo com um carro para valer, o piloto disputou os campeonatos finlandês, sueco e nórdico da Fórmula Ford, vencendo todos eles. Nos 3 anos seguintes, o piloto venceu em várias competições e o seu caminho como futuro piloto da Fórmula 1 ia se desenhando cada vez mais. Em 1990, o piloto se inscreveu no Marlboro World Championship Team, que funcionava na época de forma semelhante ao que vemos hoje em dia com as academias de pilotos. Com forte desempenho, Häkkinen impressionou em seu teste e com isso conseguiu o patrocínio da marca tabagista. No mesmo ano, o piloto trocou a equipe Dragon pela West Surrey Racing e venceu o campeonato da Fórmula 3 britânica, enfrentando justamente o seu amigo Mika Salo. Em novembro, o caminho para a Fórmula 1 estava praticamente completo, com Häkkinen disputando o Grande Prêmio de Macau da Fórmula 3. Com um sólido portfólio de vitórias e bons resultados, o finlandês fez o seu primeiro teste para a Fórmula 1 com a Benetton em Silverstone, onde completou 90 voltas. Mais rápido que o piloto da casa Alessandro Nannini, Häkkinen não imaginava que seria contratado pela equipe britânica e decidiu assinar com a equipe Lotus, que embora tivesse tradição e história, passava na época por uma situação bastante difícil. Ao lado de Julian Bailey, o piloto fez a sua estreia no GP dos Estados Unidos, onde terminou em 13º, mesmo com uma quebra de motor. Durante o ano, o carro equipado com o fraco motor Judd demonstrou sua falta de competitividade, e Häkkinen fez o que pôde. O melhor resultado do ano acabou sendo o 5º lugar conquistado em Imola. No ano seguinte, o seu parceiro foi Johnny Herbert, e após um 6º lugar no México e algumas desistências, a Lotus entregou aos seus pilotos o modelo 107 de melhor desempenho. Pontuando em várias provas, Häkkinen terminou o ano em 8º com 11 pontos. Durante a temporada, o finlandês acabou entrando no meio de uma disputa entre a Lotus e a Williams. O piloto desejava ir para a equipe de Frank Williams, que ainda não havia mandado a sua inscrição para correr em 93. Peter Collins, por sua vez, vetaria a inscrição da equipe caso Häkkinen insistisse em correr por ela. Sem essa possibilidade, o piloto foi atrás da Ligier, mas uma cláusula do contrato desagradou Keke Rosberg, que na época era o seu empresário. Por fim, Häkkinen tentou a McLaren e enquanto estavam no aeroporto de Courchevel, o piloto e Ron Dennis desenvolveram o contrato. Livre da Lotus, Häkkinen entrou na equipe como piloto de testes após a contratação de Michael Andretti. Durante o período, o piloto correu e venceu em 2 provas da Porsche Super Cup, que funcionava como uma categoria de apoio para as provas da Fórmula 1. Com a dispensa do piloto americano, o finlandês estreou como titular no GP de Portugal e durante a prova o seu desempenho foi muito bom, embora tenha sofrido um acidente. Logo na corrida seguinte, o primeiro pódio veio com o 3º lugar. O desempenho no Japão assegurou sua vaga no ano seguinte e nos próximos 3 anos. Com Martin Brundle como companheiro, o desempenho durante o ano de 94 foi bastante irregular. No Brasil, uma quebra de motor, em Aida um acidente com Senna e em San Marino um 3º lugar. Após ficar 4 corridas sem terminar, Häkkinen fez um novo 3º lugar, dessa vez na Grã-Bretanha. Devido a um acidente com Rubens Barrichello na última volta, o piloto acabou suspenso 2 provas depois, na Hungria. As 4 corridas seguintes foram excelentes para Häkkinen, que conseguiu um 2º lugar na Bélgica e outros 3 terceiros lugares. Ao fim do ano, o finlandês terminou em 4º campeonato, com 26 pontos. Em 95, seu parceiro mudou de novo, saiu Brundle e entrou Nigel Mansell. Na pré-temporada, os 2 pilotos reclamaram do carro, alegando que o cockpit era estreito demais. Nos primeiros GPs, Häkkinen fez um 3º lugar no Brasil e na Argentina um acidente o fez abandonar.
Após um quinto lugar em Imola, uma sequência de abandonos e resultados ruins derrubou o piloto na classificação, mesmo com a introdução da versão B do carro. Na Itália, um segundo lugar parecia indicar uma melhora, mas isso não se repetiu nas provas seguintes. Na última prova do ano em Adelaide, o piloto sofreu uma falha de pneu na primeira sessão de qualifying, que era disputado na sexta-feira. O carro rodou e após bater em uma zebra, ele decolou e bateu de lado em uma barreira de pneus. Hakkinen sofreu uma fratura no crânio, hemorragia interna e teve bloqueio de suas vias aéreas. A situação foi tão grave que ele precisou receber uma traqueostomia ainda na pista. Transportado para o Royal Adelaide Hospital, o finlandês ficou na UTI por 2 meses, até começar a melhorar. A primeira etapa da temporada de 96 foi disputada na Austrália, dessa vez em Melbourne. Hakkinen conseguiu melhorar a tempo de disputar o GP, e o seu companheiro agora era David Coulthard. O início da temporada foi bastante positivo, com um quinto e um quarto lugar. Após um abandono na Argentina, 2 oitavos lugares na Europa e Imola faziam parecer que o desempenho seria o mesmo de anos anteriores, mas isso não aconteceu. Hakkinen começou a pontuar de forma consistente, e após a introdução da versão B do MP411, o piloto subiu ao pódio 4 vezes em 7 corridas. Com 31 pontos, Hakkinen terminou o ano em quinto, com a esperança na vitória ficando cada vez mais forte. Para 97, a McLaren produziu o MP412, um carro que, ao contrário dos anos anteriores, não precisou de uma versão B durante o ano. Hakkinen iniciou o ano com o terceiro lugar em Melbourne, mas o resultado foi caindo gradualmente até o GP de San Marino, onde chegou em sexto. As 5 corridas seguintes foram desanimadoras para o finlandês, que conseguiu apenas um 7º lugar em Barcelona e 4 abandonos. A vitória viria apenas na última corrida, disputada em Jerez. Mesmo com a conquista, Hakkinen terminou o ano em sexto, com 4 pontos a menos se comparado ao ano anterior. A temporada de 1998 teve várias mudanças nas regras. Os carros ficaram mais estreitos, os pneus passaram a ter sulcos e os motores passaram a ser todos V10. A McLaren manteve a dupla Hakkinen e Coulthard e a Adrian Newey produziu o modelo MP413 equipado com o motor Mercedes FO 110G. A confiança da equipe e principalmente de Hakkinen estava em alta. A vitória no último GP de 97 mostrou que a equipe tinha chances para voltar à ponta, e ele estava certo. Na abertura da temporada, a McLaren dominou o qualifying e a corrida. Na prova brasileira, o finlandês voltou a destruir a concorrência, fazendo a pole position e levando a vitória para casa. O ritmo arrasador só foi interrompido no GP da Argentina, onde Schumacher venceu com Hakkinen em segundo. No GP de San Marino, por sua vez, a sua caixa de câmbio quebrou e o piloto precisou abandonar a prova. Nas 2 corridas seguintes, o finlandês voltou a vencer e no Canadá a caixa de câmbio deixou o piloto novamente na mão. As quebras não desanimaram o finlandês, que subiu a pódio em Manicures e em Silverstone. A essa altura, Hakkinen liderava o campeonato com 56 pontos, apenas 2 a mais que Schumacher. Na Áustria e Alemanha, as vitórias retornaram, mas na Hungria o seu rival voltou a vencer. No GP da Bélgica, tanto Hakkinen quanto Schumacher não pontuaram, e na corrida caseira da Ferrari, o piloto alemão levou a melhor. Com a vitória em Nürburgring, a decisão do campeonato ia para o Japão, com Hakkinen à frente por apenas 4 pontos. Na largada, Schumacher teve problemas e acabou indo parar no fim do pelotão. Após escalar o grid, o alemão acabou sofrendo furo de pneu e a 20 voltas do fim precisou abandonar. O título caiu nas mãos de Hakkinen, que venceu a prova com Ed Irvine em segundo e David Coulthard em terceiro. O título rendeu ao piloto o Autosport International Racing Driver Award, o reconhecimento como personalidade esportiva finlandesa do ano, entre outras homenagens. Permanecendo na equipe, o piloto começou 99 com menos pressão nas costas. Mesmo com problemas no desenvolvimento do MP414, Hakkinen estava tão confiante quanto antes, e o ânimo permaneceu assim mesmo com o abandono na corrida de estreia em Melbourne. A primeira vitória veio no Brasil, e em Imola um acidente o fez abandonar. O desempenho de Hakkinen durante o ano foi semelhante ao do ano anterior, com vitórias na Espanha, Canadá e pódios em Mônaco, França e Áustria. Após o espetacular abandono no GP da Alemanha, o sinal de alerta começava a soar na McLaren. Irvine liderava o campeonato com 52 pontos, 8 a mais do que o finlandês. Hakkinen voltou a vencer na Hungria e na Bélgica chegou em segundo. Com o terceiro lugar na Malásia e uma vitória no Japão, o piloto se sagrou bicampeão da Fórmula 1 aos 31 anos. Quando a temporada de 2000 começou, Hakkinen era a aposta óbvia para o título, mas Schumacher e Coulthard não podiam ser ignorados. Isso ficou evidente nas primeiras 2 provas, que não foram completadas pelo piloto devido a quebras. Foi somente na terceira corrida que os pontos vieram, sob a forma de um segundo lugar.
O resultado se repetiu no GP seguinte, na Grã-Bretanha, e a primeira vitória para ele só viria na quinta corrida do ano. Na França veio um novo pódio e na Áustria a vitória novamente veio. Em teoria, os resultados não eram ruins, mas na prática isso afastava Hakkinen da disputa do título. Ocupando o terceiro lugar no campeonato, a reação do piloto veio com um novo segundo lugar e vitórias na Hungria e Bélgica. A desvantagem entre os pilotos cresceu o suficiente para dar a Schumacher a chance de título no Japão, e lá ele fez a pole. O alemão venceu a prova e o campeonato, deixando Hakkinen em segundo. Mesmo sem o título, Hakkinen estava longe de sentir pressão. O nascimento de seu filho Hugo aumentou a vontade do piloto de se manter mais com a família, e esse desejo foi crescendo cada vez mais durante o ano. O seu desempenho já não era o mesmo dos anos anteriores, e os poucos resultados eram intercalados com quebras e abandonos. Após um terceiro lugar no Canadá, a vitória veio para o piloto no GP da Grã-Bretanha. O pódio não encerrou o período ruim do finlandês, que permaneceu conseguindo apenas resultados medianos. Antes do GP da Itália, Hakkinen anunciou que teria um período sabático em 2002, com a justificativa de ficar mais tempo com a família. Na prova, o desempenho seguiu o padrão do ano e Hakkinen precisou abandonar. A última vitória de sua carreira na Fórmula 1 veio no GP dos Estados Unidos, penúltima etapa do calendário. 9 meses após o início de seu período fora da categoria, Hakkinen anunciou a aposentadoria definitiva. Após deixar a Fórmula 1, o agora ex-piloto passou a comentar em transmissões de TV, além de correr em rallies e na DTM. Anos depois, o finlandês chegou a negociar uma volta às pistas, mas o desempenho do modelo desenvolvido pela McLaren era problemático em 2007. Hoje em dia, Mika Hakkinen compõe um time de analistas da Fórmula 1 junto de David Coulthard e Jos Verstappen. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!